Pseudociências. Eu escuto muito falar sobre pseudociências. O que são pseudociências? Tá, vamos lá. A pseudociência, para falar de uma forma assim bem senso comum, bem fácil de entender, é qualquer prática ou doutrina, né, conjunto de afirmações que tem a cara de ser científico, mas não é. Parece ciência, mas não é. Por isso que é o pseudo aí como um prefixo, né? Uma falsa ciência. Para a gente falar que uma abordagem, uma doutrina é pseudocientífica, existem vários critérios para serem considerados, mas um deles ou pelo menos alguns deles, para a gente já situar um pouquinho mais claramente o assunto, é quando está se tratando de um tema que é usualmente tratado pela ciência. Vamos pensar saúde mental, que é a minha área. Só que as abordagens, a forma de investigar e de propor talvez uma solução para um problema de saúde mental não carece de confiabilidade. Não tem evidências de que funciona. As suas teses, a sua teoria é uma furada do ponto de vista científico. Então é isso. Tem aquela pompa de ser uma ciência, de ser algo confiável, mas não é. Exemplos para te situar assim um pouquinho melhor, né? Reiki, astrologia, Theta Healing, constelação familiar. Então são exemplos de pseudociências. O pessoal apresenta isso aí tudo como sendo algo confiável, que tem provas, evidências de que funciona, de que a teoria está correta, mas é uma furada. Do ponto de vista científico, é uma furada. A minha pergunta é assim, se está fazendo bem para a pessoa, tem algum problema ser uma furada? O lance é o seguinte, a maioria dessas pseudociências pode proporcionar algum bem-estar, mas é um bem-estar momentâneo. É como se fosse, vou dar um exemplo, do efeito placebo. Quando você acredita que um medicamento, um remédio da mãe Joana, qualquer coisa assim vai te ajudar, você vai lá e pum! A expectativa da melhora provoca um bem-estar momentâneo. Então a pessoa tem aquela segurança de que, opa, agora vai. Agora o meu problema vai ser solucionado. Então nesse sentido, ok, né? Vamos pensar assim, não está fazendo mal nenhum até aí. O problema, Petri, é que muitas dessas pseudociências acabam iludindo a população. Acho que esse é um primeiro problema importante que a gente combate, que a gente aponta. Então, passa essa impressão para a pessoa que é científico sem ser científico. Algumas dessas pessoas podem interromper tratamentos baseados em evidências científicas para, então, adotar essa prática controversa. Então, pode acabar tendo esse efeito nocivo indireto, né, por não estar abraçando algo que a ciência respalda. Pode também ter efeitos diretos. Então, recentemente, eu dei um pulo no Senado com a Gabriela Bailas, Thiago Taton, o pessoal do Instituto Questão de Ciência, como o Paulo, para a gente debater um pouco isso. A constelação familiar, eu acho que você já recebeu alguém aqui para falar sobre isso, não me falha a memória? Não. Teve um convidado que fez constelação familiar e disse que resolveu a vida dele depois. Isso é uma evidência anedótica. A gente vai ter casos e casos em toda a pseudociência de pessoas falando que se curaram ou tiveram algum benefício. E tudo bem, ok. Mas do ponto de vista científico, a evidência anedótica não vale muita coisa, não. Mas na constelação familiar existe essa promessa de resolução de conflitos interpessoais. Então, um problema seu com a sua família, com os colegas do trabalho, tudo que envolve, então, essa relação interpessoal, entrando, então, na área da psicologia, que é a minha área. Mas existem vários pressupostos muito controversos, do tipo, você constrói ali, constela, como eles falam, né? Faz uma configuração ali de pessoas que vão representar papéis do seu pai, do seu avô, da sua tia, da sua esposa, dos seus filhos, para o constelador identificar como você se relaciona com essas pessoas, identificar os problemas nessas relações e propor ali algumas interações que repercutiriam nesse sistema, por exemplo, familiar, de forma a chegar a alguma solução. E aí tem vários pressupostos do tipo, o que a pessoa sente ali é o que o familiar sente lá longe, à distância. Então, seria uma espécie de telepatia. O que é esse são negócio? Atores, né, que estão representando ali. Sim, mas podem ser pessoas não necessariamente contratadas para representar, mas que estão querendo constelar também. Eles participam juntos ali, mas é isso, são atores, né? Estão representando papéis. E soluções ali durante uma sessão de constelação refletiria já nesse rearranjo da organização familiar. Não tem evidência científica nenhuma disso. E aí um problema direto, né, que eu estava mencionando, e esse é o meu exemplo, é que algumas desses temas levados a uma constelação familiar são muito sensíveis. Então a pessoa foi abusada, por exemplo, e teria que reviver um pouco uma experiência ali semelhante àquele abuso e eventualmente é instruída a pedir perdão para esse abusador.
Então isso é muito controverso, sabe? Essa tentativa de, ok, vamos ficar todo mundo em paz. Ele tem os motivos dele para ter abusado de você. Talvez aconteceu alguma coisa lá atrás, em outras gerações, né, em seus antepassados, e ele está repetindo esse papel de alguém que está... Então são muitas coisas controversas e a pessoa acaba tendo ali uma situação, uma experiência de revitimização, um sofrimento grande de ser constrangida, de relembrar aquilo ali, tudo que aconteceu. E, poxa, vou ter que perdoar? Será que não tem um caminho diferente? Não estou falando que o perdão não seja uma coisa boa em várias situações, obviamente mas algumas dessas pessoas têm que estar na cadeia. Sim. E não serem perdoadas e vamos conviver bem. Uhum. Então as pseudociências podem ter efeitos nocivos. Saíram matérias sobre isso, de pessoas que passaram por esse tipo de experiência e pioraram depois. Então, se usam evidências anedóticas, opa, melhorou, minha vida mudou depois de uma constelação ou duas, a gente tem outros contra-exemplos de pessoas que pioraram. É por isso que a ciência é importante. Será que o saldo é positivo desse negócio aí? Será que essa prática ela tem essa confiabilidade não só em termos de funcionar, mas de garantir a segurança das pessoas que participam desse tipo de intervenção? Porque é a mesma lógica do teste de medicamentos, de vacina, quando a gente vai ver essas pesquisas para, antes de oferecer para a população essas intervenções, vamos ver se elas funcionam e se elas são seguras. Então a gente tem que proteger a população. E essas práticas pseudocientíficas estão entrando aí, estão se popularizando sem ter a devida pesquisa de segurança, eficácia e assim por diante. Então é por isso que a gente combate isso bastante nas redes sociais, participando aí dessas audiências e assim por diante. Mas assim, até que ponto o cientista, o divulgador científico, ele pensa na seguinte dinâmica, assim, até que ponto a população deve se arriscar por conta própria e sofrer as consequências, até que ponto vocês têm que impedir que isso aconteça? Como é que funciona essa dinâmica de também a pessoa, se ela quiser ir para uma furada, vai lá, né? O que eu vou fazer? O que é a batalha em si? É para que aconteça o que, de fato, com a constelação, por exemplo? Eu não posso dizer pela comunidade da ciência como um todo, pelos divulgadores científicos, porque há divergências entre nós também. Mas um dos pontos que muitos dos meus colegas concordam é que, beleza, a gente não quer proibir ninguém de procurar uma pseudociência, de falar, olha, vai ter uma lei, você não pode fazer um tarô e fazer uma consulta astrológica para ver seu mapa astral. Não é essa a questão de proibição. Então as pessoas têm que ter a liberdade para acreditar no que quiserem, mesmo que essas crenças sejam uma furada. Então, tudo bem sobre isso. O ponto mais forte que a gente bate é quando essas pseudociências se inserem na esfera pública por meio de políticas públicas. Então, você tem, por exemplo, as práticas integrativas, complementares no SUS. Acho que são 30 dessas PICs que estão lá e a maioria delas não tem essa sustentação científica. Então, é como se a gente tivesse essa visão de proteção da população porque passa pelo Estado. E o Estado tem esse dever de regulamentar algumas coisas. E, Estado, você está mandando aí coisa pseudocientífica, controversa para a população, sem ter um cuidado para filtrar o que está entrando aí no SUS, no Poder Judiciário, quando a gente vê as constelações familiares, e por isso também que a gente foi lá no Senado recentemente debater isso. Então, eu acho que o problema fica maior, e aí a gente fica mais combativo, quando o Estado está intervindo aí para oferecer essas coisas controversas. Entendi. A gente gostaria de ver uma comunicação muito melhor entre cientistas e políticos para que a política pública não seja uma canoa furada, não ofereça riscos à população, saca? Então esse é um dos pontos que a gente tem assim de união para poder combater, para poder conscientizar a população. Agora, tudo bem você ter o seu direito, você ter a sua crença e participar de uma constelação familiar, por exemplo, de uma sessão de reiki, homeopatia, até homeopatia, olha só, que é legitimada pelo Conselho de Medicina, é uma pseudociência. Não existem estudos que corroborem a eficácia dos remédios homeopáticos. Mas aí talvez, eu não me aprofundei muito no debate, mas talvez haja muita articulação política por trás disso para acontecer isso aí, né? Reserva de mercado, outras coisas do tipo. Mas a gente, mesmo quando não toca nas políticas públicas, a gente se vê no dever de conscientizar a população tanto quanto a gente puder nos nossos canais por aí. Então a gente fica nessa luta para deixar as pessoas mais conscientes das escolhas que estão fazendo, pelo menos. Não para proibi-las de optar por